Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixarás de repreender com tanta injustiça aqueles que eram livres em seu país, aqueles que também são teus irmãos. Olá, eu sou Letícia Amorim, técnica de cultura do SESC Maranhão. É com muita alegria que o SESC promove o projeto De Ressol Cultural, que propõe ações em formato online e programação diversificada. E hoje, daremos início à série de apresentações comentadas e iremos conhecer e bater um papo sobre o espetáculo Maria Firmina dos Reis, Uma Voz Além do Tempo. Este trabalho faz uma releitura sobre a vida e obra da romancista afro-brasileira e maranhense Maria Firmina dos Reis e é encenado pela atriz, publicitária e produtora cultural Júlia Martins. Ficha técnica. Elenco Júlia Martins, direção Leônidas Portela, preparação corporal Samash Pacheco, cenário e figurino Marlene Barros e Marcos Ferreira, iluminação Renato Guterres, trilha sonora Beto Enhong, identidade visual Da Cor do Barro, designer gráfico Adriano Costa, assistente de produção Tairo Lisboa, produção Júlia Martins e Vitor Silper. Em um quarto simples, com um chão de cimento, uma cama de madeira pequena, ao lado da cama, uma cômoda também de madeira. Do outro lado do quarto, uma escrivaninha de madeira. Em cima da escrivaninha tem alguns livros. A escrivaninha fica de frente para uma janela onde eu possa ver um pequeno jardim. É dentro desse quarto que eu me sinto livre e que eu escrevo boa parte das minhas obras. É dentro desse quarto que eu dou voz à minha imaginação. Eu sou Maria Firmina dos Reis. Nasci no dia 11 de março de 1822. Sou filha de escravos. Minha mãe era livre. Meu pai, desconhecido. Me batizei em São Luís, na Igreja dos Remédios. Depois vim para Guimarães morar com uma tia. Foi aqui em Guimarães que eu vivi por toda a minha vida. Me tornei professora. Passei em um concurso público. Escrevi meu primeiro romance, Úrsula. Montei a primeira escola mista, pública. Não me casei, mas tive 10 filhos adotivos, todos criados aqui, nessa casa. Foi aqui também nessa casa que eu morri, aos 95 anos, no dia 11 de novembro de 1917. Cega. Olá a todos, eu sou a Júlia e meu sobrenome é Resistência. A resistência a uma memória de sofrimento, de sangue, de perdas, de dores. A resistência a uma memória de fé, de esperança, de encontros e desencontros. A resistência à escravidão.
Meteram-me a mim e a mais de 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Foram 30 dias. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida. Passamos naquela sepultura. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos acorrentados em pé. Para que não houvesse receio de revolta, amordaçados feitos animais ferozes das nossas matas. Nos davam água imunda, comida podre, porca e dada com mesquinhez. Vi muitos dos nossos companheiros morrendo de fome, sede, falta de ar. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixarás de repreender com tanta injustiça aqueles que eram livres em seu país, aqueles que também são teus irmãos. Vi uns olhos, que olhos tão belos. Estes olhos têm um certo volver que me obrigam a um profundo cismar, que desperta-me um vago querer. Estes olhos me falam na alma vivas chamas de ardente paixão. Esses olhos me geram alegrias, me desterram pungente aflição. Esses olhos deveras eu ter visto há mais tempo, talvez ao nascer. Estes olhos me falam de amores. Nestes olhos eu quero viver. Estes olhos que falam num momento, numa hora, num doce volver. Tudo aquilo que os lábios nos dizem, tudo aquilo que os lábios não sabem dizer. Estes olhos têm mágoa condão. Estes olhos me excitam ao viver. Só por eles eu amo a existência. Só por eles eu quero morrer.
A aula de hoje será online, mas o assunto continua sendo a humanidade. Quando eu passei em um concurso público para ser professora, os meus familiares ficaram contentes e decidiram alugar um palanquim para que eu recebesse a tão sonhada honraria. O palanquim era uma espécie de veículo onde os escravizados levavam seus amos carregados nas costas. Eu olhei bem nos olhos de cada um dos meus familiares e disse: negro não é animal para se andar montado em cima. Negro não é animal para se andar montado em cima. Nunca se esqueçam. Negro não é animal para se andar montado em cima. Aos 55 anos, eu criei uma escola mista lá em Guimarães. Nessa escola, eu ensinava sem distinção de gênero, classe social, cor de pele. Porque eu acredito que a educação tenha que ser para todos. Só que uma mulher preta, só porque teve uma educaçãozinha, acha que pode educar todo mundo em um período colonial. Mandaram fechar a escola. Sim, eu tive que fechar a escola, mas eu não deixei de estudar. Aliás, eu não deixei de estudar e não deixei de educar. Porque eu acredito que a mente, essa ninguém poderá escravizar. A mente, essa ninguém poderá escravizar. Caros alunos, a educação é o único caminho para combater qualquer tipo de preconceito, para combater o racismo, para combater a corrupção, a pobreza. A educação é o único caminho. Nunca se esqueçam disso. Eu sou Maria Firmina dos Reis. Quando eu tinha 13 anos, eu estudava em uma escola pública. Na verdade, eu sempre estudei em escolas públicas. E eu estava em uma aula de literatura. A professora, que era uma mulher preta, alta, ela tinha uma voz rouca. Ela levou um texto para que a gente pudesse ler. E nesse texto, ele tinha vários personagens imaginários. Um deles era um espantalho. O espantalho é um boneco feito de trapos, de roupas. Ele tem um cabelo de palha. É mais ou menos assim.
ele é visto pelas pessoas como um boneco feio, né? Feito para espantar. Cada aluno tinha que ler um personagem. Quando chegou na minha vez, coincidiu de eu fazer o espantalho. Comecei a ler todas as falas que o espantalho tinha. Mas antes de eu ler, a turma silenciou por um segundo e no outro segundo a turma inteira sorriu. Inteira. Inclusive a professora. Os meus amigos estavam sorrindo de mim. Eles gargalhavam. Eu lembro que eu também sorri na hora. Tava todo mundo sorrindo. Mas quando eu cheguei em casa, aquela cena não saía da minha mente. Só que eu não conseguia sorrir. Eu chorava. Eu chorava porque eu tinha um entendimento de que os meus amigos e a professora, eles estavam sorrindo de mim porque eles me associavam ao espantalho. Por que eu não estava dentro dos padrões de beleza que a sociedade nos impõe? Por que eles não aceitavam meu cabelo crespo? Eu sou uma mulher maravilhosa, linda. E eu sei que muitas meninas da idade que eu tinha, na época da escola, que tem hoje essa mesma idade, sentem ou já sentiram a mesma coisa que eu. Não ser aceita pela cor da pele, não ser aceita pelo cabelo crespo. E são associadas a espantalhos, a animais. Para construir esse espetáculo, eu estudei muito sobre uma mulher que me inspira, que me faz resistir, que durante muitos anos foi desconhecida, foi ocultada por uma sociedade machista, patriarcal, racista. Maria Firmina dos Reis é essa mulher. Na época da escola, eu nunca ouvi falar de Maria Firmina dos Reis. Assim como muitos outros alunos também não. E foi por isso que eu construí esse espetáculo. Para levar a minha história de vida. Para levar a história de vida de outras mulheres pretas. E principalmente a história de vida e obra de Maria Firmina dos Reis. Salve, salve, pátria do progresso. Salve, salve, Deus, a igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como um irmão. Pátria do progresso. Progresso. Como um país sem educação pode ter progresso? Salve, salve Deus, a igualdade. Salve a liberdade. Onde está a igualdade e a liberdade brasileira?
cada hora, minutos, uma mulher é assassinada, violentada neste país. A cada momento, um negro é assassinado. Cadê? Cadê a liberdade? Cadê a igualdade? Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. A escravidão acabou no Brasil. Acabou a escravidão no Brasil. Eu, mulher preta, sou vista como sua irmã neste país? Matam famílias pretas todos os dias. E há quem diga que o racismo não existe. Cadê? A Irmandade brasileira? Onde está essa igualdade, esse progresso, essa liberdade? Onde está o fim da escravidão brasileira? Ô mocidade, avante, avante, o Brasil sobre nós ergue a fé. Esse imenso colosso e gigante, vamos trabalhar por erguê-lo de pé. Eu nasci pobre, mulher preta. Tornei-me professora, educadora. E fui censurada, censurada. O que deve doer mais? Ser censurada ou surrada? Após escrever a última palavra sobre o lombo da minha própria consciência, o que deve doer mais? Eu sou a donzela preta, mulher. Eu sou o passado, o presente e o futuro. Eu sou Maria Firmina dos Reis, uma maranhense. O que é a vida? Será acaso a vida o respirar, o sorrir no trocar de cumprimentos banais e quantas vezes frívolos? O banquetear com aparatosa regularidade, com suntuoso luxo dos amigos, algumas vezes tão indiferentes e alheios aos sentimentos de afeto e de amizade que lhes votamos e até estranhos à gratidão. Porque depois de termos colhido os nossos sinceros afagos, vão cuspir sobre eles seu sorriso de escárnio? Será isto a vida? Não. Ou será então um deslumbrante e sedutor aspecto de um salão dourado, cujo ambiente perfumoso pode encher o coração de mágicos transportes? A vida para mim está nas lágrimas. Amo as que averto, na amargura pungente de minhas ternas desventuras. Com elas alimenta-se minha alma, elas acalmam o rigor do meu destino. Lágrimas, lágrimas. Elas despontam cristalinas e brancas no berço do recém-nascido.
Elas nos seguem, amargas e pungentes, no caminhar da vida ao túmulo. E ainda, na derradeira agonia, nenhuma lágrima silenciosa, como um adeus à vida serena, a ardência das faces requeimadas pela febre da gangrena. Eu amo as lágrimas. Elas têm sido as companheiras da minha árdua e penosa existência. É nela que tenho achado meu conforto. Nelas é que hei estribado para chegar ao breve termo da minha longa peregrinação. Triste do homem que não as tem. Guimarães, 15 de junho de 1883, Maria Firmina dos Reis. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o processo que envolveu a criação deste espetáculo. Estão conosco a atriz Júlia Martins e o iluminador Renato Guterres, ambos pesquisadores do Teatro Negro. Sejam bem-vindos. Dando início à nossa conversa, sabemos que Maria Firmina dos Reis tem uma extrema relevância na nossa história, ainda mais quando pensamos nela como uma mulher negra que escreveu seu primeiro romance lá em 1859. Contudo, podemos dizer que Maria Firmina ainda está sendo descoberta pelo Brasil e por nós mesmos maranhenses. Então eu pergunto, como vocês chegaram até ela? O que impulsionou essa pesquisa? Quando eu descobri Maria Firmina, li o romance, poesias e outros estudos publicados sobre ela. Fiz o experimento que eu participei nesse festival, foi um fragmento, né, do Úrsula. Eu disse, não, está na hora de aprofundar essas pesquisas e colocar para a cena, ir para a cena com tudo isso que eu já construí. E aí eu chamei o Léo Indas Portela, que é o diretor do espetáculo, e a gente começou a trabalhar em cima de tudo que eu já tinha enquanto pesquisa, né, e abordar outros questionamentos que a própria obra da Maria Firmina, que a própria Maria Firmina aborda, né, nos seus escritos. Como se deu o processo de criação deste trabalho? E que elementos dessa construção vocês podem destacar aqui pra gente? A gente pegou elementos da cultura popular, elementos da religiosidade, né, das matrizes africanas, a minha própria história de vida, né, dos meus familiares, a minha escrevivência. E a gente decidiu colocar dentro da cena. A gente foi construindo o espetáculo, né? A trilha sonora é toda baseada na cultura popular, no Bumba Meu Boi, no tambor de crioula, no divino, né? Que Maria Firmina, além de escritora, ela era folclorista, ela era compositora, então ela mergulhava em todos esses universos, né? Foi a partir daí que foi se dando todo esse processo e a construção do espetáculo. O processo de criação da iluminação, ele se dá muito a partir do que a Júlia me traz de material, né? Então, antes da iluminação a gente vai conversar com o diretor, conversar com a atriz, assistir os ensaios, e aí ler os textos, aí a gente percebe como o texto está sendo estruturado, né? Então, dentro da iluminação, eu tento fazer alguns acessos a partir da iluminação. Então, todas as vezes que a Júlia ia para trás das estruturas, ali era um lugar onde se passava o imaginário, ou a literatura, ou a memória. Então, era sempre um azul de contra. Ali se passava a cena do navio negreiro, da escravizada, da Maria Firmina que recorria à memória de quando ela era criança, que pediram para fazer o Alto do Meu Boi, né? Então, ali já existia ali a parte mais do imaginário. Eu começo a acessar, a partir da iluminação, a ancestralidade se partindo da religião de matriz africana, né? Dentro do candomblé, temos Nanã, e aí eu começo a invocar a Maria Firmina como uma ancestral preta velha, né? E a se dá na iluminação da luz lavanda, que é para remeter o lilás. E aí também eu perguntei para o diretor e para a Júlia, né? Qual é a cor que eles viam de morte, né? Qual é a cor da morte para vocês? Porque dentro daquele lugar
o casulo, é o lugar da morte, de renascimento. Eu perguntei qual era. Então, quando a gente recorre a Nunã, que é o orixá da lama, que confecciona, que é responsável por moldar o ser humano, entregar para que esse ser humano tenha vida, né? Então, ali eu recorro a Nunã. E aí, um outro ponto da dramaturgia, a Júlia traz muito forte o arquétipo de Oxum. E Oxum é o orixá das águas doces, do amor, do afeto. E aí o grande símbolo é o dourado, então eu trago a luz amarela, que é onde a Júlia traz aquela imponência da beleza do espelho, né? E aí eu trago o branco toda vez que a Júlia vem trazer a escrevivência dela, é a quebra, é um momento de separar o que é fantasia, o que é realidade, dentro desse contexto tudo se mistura. E aí a gente traz a luz negra para ressaltar os fios de neon que costura toda, não só a estrutura do cenário, mas também parte do figurino da Júlia. Porque esses pontos de neon, eu quero ressaltar que é o ponto de cruzamento, de costura desses universos, né? Da ancestralidade, da Maria Firmina, da literatura com a vida da Júlia. Então a iluminação foi feita toda em cima desse texto de conversa também com a intérprete e com o diretor, trazendo também muito forte essa questão também dos elementos da negritude que vem dentro da religiosidade da diáspora africana. E aí a construção, né, do espetáculo, eu lembro que logo nos primeiros ensaios a gente dividiu, né, os momentos assim, Júlia, Maria Firmina, Júlia, falava muito da questão do renascimento, da morte, e aí intercalava, né, o trabalho, tipo, Maria Firmina jovem, Maria Firmina adulta, Maria Firmina senhora, né, já idosa, né, e a partir daí, dessa mescla, dessa divisão, foi se construindo o espetáculo, né. Então, quando eu trago um fragmento do Úrsula, que é justamente uma escravizada, contando como é que ela chegou no Brasil, né, a gente trata muito forte a questão da nossa ancestralidade, né, das pessoas que vieram antes da gente, para que sofreram, né, tudo aquilo que a gente sofre, mas de uma outra maneira, né, diferente, digamos assim. Foram as pessoas que vieram para abrir as portas para a gente. Que vieram para abrir, para que a gente pudesse estar aqui hoje, conversando, falando sobre pessoas que foram ocultadas, né, que foram menosprezadas, oprimidas. E trazer isso a Maria Firmina agora, na atualidade, é descortinar e tirar esse lugar de silenciamento onde Maria Firmina esteve por tantos anos, né? Isso é importante para nós. Podemos perceber no trabalho apresentado o direcionamento para a produção contemporânea do teatro negro. Como vocês enxergam esse movimento? E como ele acontece aqui no Maranhão? Quando a gente vai se falar de teatro negro, a gente não consegue esquecer o teatro experimental do negro, que foi fundado na década de 40 no Brasil, logo quando começa o período do teatro moderno brasileiro, né? Que o Abdias Nascimento, ele vem para quebrar esse lugar de teatro eurocentrado, colocar o negro no centro da história e também como protagonista. E não somente isso, mas também colocar o negro no lugar intelectual. Em São Luís, agora, com esse tema muito em voga, com o negro, com os atores negros mais conscientes de sua escrevivência, de sua estética e como isso precisa ser falado, está sendo um boom no Brasil e não está deixando de ser um boom também no Maranhão, né? Aqui a gente tem artistas pretos que estão começando a falar de si, de suas ancestralidades muito forte. Eu acho que a gente está num movimento muito bonito e muito forte, né?
Aí tem a Tieta Macau, a gente tem a Bruna Maria, tem Renato Té, tem Thiago Udrais, tem Júlia, que tá com esse espetáculo agora que a gente busca esse lugar de fala, de escuta e também de existência. É como o negro pode usar o teatro como existência e como pode trazer esse elemento da cultura popular fora do folclore e começar a entender que essas diásporas, que essas culturas, que esses elementos africanos, a diáspora, eles são cultura e são teatro, não é só folclore. Acho que isso é um grande boom. Eu acho que esse pensamento ele está mais florescente agora, né? Porque no meu pensamento, no Maranhão, o negro sempre esteve presente nos seus próprios trabalhos, né? No teatro, na dança, mas a forma de como ele está, né? A forma como ele está se pensando na cena é que tem mudado, né? E eu com esse espetáculo, eu mudei muito a minha visão, assim, de diversos fatores. Eu me questionei muito enquanto mulher, me questionei muito enquanto artista, né? Enquanto atriz, questionei muito os meus posicionamentos dentro da minha casa, né? Na minha questão profissional e na minha questão no meu lado pessoal também. Então, eu acho que a minha pesquisa dentro desse universo de Maria Firmina foi fundamental para a minha aceitação, digamos assim, na verdade, minha aceitação, a minha afirmação enquanto mulher preta e artista, né? Que eu estou no meu momento ali, eu tenho que falar o que eu senti, o que eu sinto e o que eu acho que tem que ser mudado. Assim como Maria Firmina afirmou a vida inteira, né? Ela enquanto escritora, ela enquanto educadora, né? Ela estava sempre à frente do seu tempo. Acho que é por isso que o nome do espetáculo é Uma Voz Além do Tempo, porque o discurso dela vai sempre estar presente, né? É sempre atemporal, né? E eu acho que isso está muito presente no teatro negro, né? A escrevivência dos artistas pretos, né? Enfim, eu acho que... É como os artistas começam a usar suas memórias para falar e tocar em questões societárias que a gente vem falando há muito tempo, mas como a gente consegue acessar outras pessoas a partir da arte? Como que a gente consegue pensar o negro na parte do que a gente viveu? E que não são histórias de sofrimento, não são vitimismo, são histórias que a gente precisa falar, se deixar de esquecer que existe uma beleza, uma pureza por trás daquilo. E como a gente traz a cultura popular, a questão da circularidade presente no cinema, por exemplo, a musicalidade muito presente no Maria Firmina, a dança popular preta, o tambor de crioula, né, que é próximo da gente, que a gente vive, porque o Maranhão é um estado com uma maior população preta e não tem como um artista preto não estar na cena. Mas a maneira como ele está na cena hoje é diferente. E isso é importante. E isso foi uma questão muito forte da construção do trabalho, porque eu abordei a vida da Maria Firmina, né, fazendo, na verdade, uma releitura sobre a vida e obra dela, em paralelo também à história de vida, na minha história de vida e a história de vida de outras mulheres pretas, né? Então, dentro do trabalho, a gente aborda questões do racismo, né, da violência, da religiosidade, a questão do sofrimento, né, dos nossos ancestrais, a questão do sofrimento dos presentes, né, de pessoas da contemporaneidade, mas a gente também aborda muito a poesia, né? Eu acho que a vida humana, ela não é feita apenas de sofrimentos, mas também há uma questão ali de poesia, de alegria, de luta, de altivez, de força, de resistência mesmo. Então, quando eu trago o tambor de crioula para dentro da cena, né, eu trago a dualidade ali entre o estar feliz, né, o estar triste, né, depois o estar feliz de novo, o se apaixonar, né? E então, a educação, né? Eu questiono o tempo inteiro a educação, que é uma coisa que Maria Firmina fez a vida inteira, foi questionar a educação. Foi educar, né? E
educar, foi questionar esse sistema que a gente vive até hoje, extremamente racista, extremamente machista, né? Porque Maria Firmina, ela viveu em um período colonial, né? Foi a escritora, a intelectual que foi, as pessoas tinham ciência do que ela era, e ela era tão poderosa, tinha tanta força, que ocultaram. E aí que a menosprezaram, que tentaram destruir, né? Assim como faz com a população preta, destruir, né? Tudo aquilo que a gente traz, tudo aquilo que a gente impõe, né? Que a gente descobre. Então, Maria Firmina me ensinou muito isso, assim, e eu acho que foi uma questão que eu quis muito trazer para o espetáculo, essa questão da força, né, da força de nós mulheres pretas, né, de nós mulheres intelectuais, a questão da nossa cultura, né, porque a cultura popular, né, o bumba meu boi, o tambor de crioulo, o divino, de onde é que vem? Da população preta, né, dos meus ancestrais, né, as religiões de matrizes africanas que são há muitos anos eu cresci escutando, vendo as religiões de matriz africana sendo banalizadas, comentários horríveis a respeito disso, né? Então, quando a gente se descobre, né, se afirma e afirma toda a nossa identidade, a gente precisa que outras pessoas acessem e descubram também. Então eu acho que com Maria Firmina eu quero isso, eu quero que as pessoas descubram Maria Firmina, que se queiram conhecer, né, sua obra, seu discurso, né, mas ao mesmo tempo se descubram, né, se afirmem, afirmem sua própria identidade, né, enquanto, sei lá, pessoas pretas, né, e chega essa reflexão, né, de como ver o outro, né, de como a gente consegue humanizar o outro, não folclorizar a cultura do outro, não demonizar a cultura do outro, respeitar a cultura do outro. Isso tudo é uma educação. E pensar em Maria Firmina, que foi uma mulher que criou a primeira escola mista no interior do Maranhão, no período colonial, é uma mulher visionária, né? Uma mulher que já pensava uma coisa além do seu tempo, e aí que hoje é uma realidade ter uma escola mista, mas é uma escola mista cheia de resquícios eurocêntricos. Mas Maria Firmina é uma mulher de resistência e de força, que a gente precisa levar isso para a educação. Como Maria Firmina ser abordada dentro da educação, como ela ser uma mulher que pensava em educação, fazer educação e não parou de educar, mesmo tendo sua escola fechada por autoridades, né, do período. E ela fez só um adentro, né, para as pessoas não pensarem, ela criou a primeira escola mista, mas foi a primeira escola mista em Guimarães, no município de Guimarães, mas outros locais do Brasil já tinha as escolas mistas. Mas é isso, acho que o movimento negro se baseia a partir da nossa escrevivência e de negros falando para negros e falando de si. Acho que isso é muito importante. Da nossa força, né? A força que nós temos. É muito importante para um novo olhar no teatro maranhense. E aí a gente quer agradecer, né? Eu quero agradecer muito ao SESC por essa oportunidade, o SESC sempre sendo parceiros dos artistas, acreditando no nosso trabalho. O SESC também é uma instituição que contribui muito para a minha formação enquanto artista, né? Então eu quero agradecer a oportunidade, as técnicas de cultura também, sempre muito parceiras, atenciosas. Muito obrigada pela acolhida. Eu quero agradecer muito o convite da Júlia para estar aqui comentando sobre Maria Firmina, que é um espetáculo que me arrebatou muito, assim, era nítido, às vezes como eu me desprendia da operação para ficar prestando atenção no espetáculo, porque é um espetáculo que toma a gente. Agradecer ao SESC pela oportunidade. A gente está aqui mostrando um trabalho preto, afrocentrado, com matriz preta, dramaturga preta, uma equipe preta, para falar da gente para a gente. E ter esse canal aqui através do SESC para difundir para outras pessoas é uma oportunidade grandiosíssima e agradeço muito. Obrigada por estarem conosco e continue acompanhando a programação do projeto De Ressol Cultural nas redes sociais do SESC Maranhão. Até breve!